Oi, crianças, tudo bom? Como é que vocês têm passado a semana? Estudando muito, fazendo prova já, mesmo dentro de casa? Espero que tudo esteja bem com todos vocês. Eu continuo aqui morrendo de saudade, não vendo a hora de poder pegar cada um de vocês e apertar bem assim juntinho de mim. Hoje eu vou contar uma história muito legal que está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia é verdade. Muito bem. Porém, esta história, ela não é que ela não seja verdade, mas elas eram contadas por Jesus. E Jesus contava muitas histórias que eram chamadas de parábolas. Parábolas são histórias inventadas, mas que traz algum ensinamento para a gente. Então, Jesus sempre usava parábolas para contar uma história. E hoje eu vou contar uma dessas parábolas de Jesus. Tá bom? Mas antes disso, vamos orar? Todo mundo baixando a cabeça e fechando os olhos. Senhor Deus, muito obrigada, porque estou aqui para ouvir a Tua palavra, que eu possa guardá-la em meu coração, como um terreno fértil que ele é, para frutificar no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Jesus contou essa parábola uma vez que sempre os homens daquela época, aqueles que eram muito religiosos, mas não gostavam muito de viver as coisas de Deus, gostavam de provocar Jesus para saber se ele sabia responder as coisas certas no tempo certo e da maneira correta. E uma vez, nessas conversas assim, Jesus virou para eles e falou assim: quer saber? Muitas vezes as pessoas, elas ouvem a minha palavra, ou ouvem a palavra de Deus e não praticam. E essas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam, deixa eu só dar uma paradinha aqui. Se ouve a palavra de Deus e não pratica, é sinal que essa pessoa provavelmente está dentro da igreja. E que está ouvindo e só está lá esquentando o banco e não está praticando, né? Então, Jesus estava falando para as pessoas que vão à igreja, tá? E aí ele falou, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa num terreno fofo, na areia. E o que construiu, e aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Aí ele começou a contar. O homem que construiu a casa na rocha é um homem prudente, aquele que pensa antes de fazer. O que construiu a casa na areia é aquele que é imprudente, que não pensa para fazer as coisas. E aí aqueles dois homens haviam construído a sua casa. Os dois estavam muito felizes com a sua casa porque estavam muito bonitas. Mas, de repente, começou a vir uma enorme tempestade. De repente começou a ouvir aquela tempestade, começou a ouvir aquela chuva, aquele temporal. O céu começou a se escurecer, as nuvens começaram a ficar cinza e aquela chuva veio, aquela chuva começou a cair sobre as casas. Caiu tanto na casa do homem prudente que construiu sua casa na rocha, como na casa do homem imprudente que construiu a sua casa na areia. E aquela começou a vir, de repente começou a vir uma enchente enorme, aquela baita água subindo na casa deles, começou a vir aquela enchente, vindo sobre a casa. Só que
a casa do homem que havia sido construída na rocha ficou ali, firme, inabalável, não se mexia, e ele conseguiu ficar seguro dentro da sua casa. Mas o homem que construiu a sua casa na areia, de repente, ele olha, a sua casa começou a ruir, começou a afundar, 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 e ficou totalmente destruída com aquela chuva, com aquela tempestade, aquela enchente. De repente, a chuva começou a parar e a tempestade começou a ir embora. E o céu, tudo voltou ao normal. O homem prudente saiu da sua casa e viu que estava tudo tranquilo. A sua casa estava firme. Mas o homem imprudente, coitadinho, havia perdido tudo. O que a gente aprende com isso? A gente aprende uma coisa muito importante para a nossa vida. A rocha, quando Jesus falou, ele estava querendo dizer que era ele mesmo, ou que é o Deus. E muitas vezes construir a nossa vida firmada em Deus, firmada em Jesus, não é tão fácil assim. Porque a gente precisa negar a nós mesmos, a gente precisa deixar de fazer muita coisa que a gente tem vontade, construir a nossa vida no alicerce firme, na rocha firme que é Deus, que é Jesus, nem sempre é fácil. Mas construir a nossa casa, a nossa vida espiritual, naquilo que é fácil, naquilo que, como os prazeres da vida, as mentiras, os enganos, na desobediência, que às vezes é muito mais fácil do que servir a Jesus, servir a Deus. Até dá para construir, mas uma hora tudo acaba. E vocês podem perceber que a tempestade caiu nas duas casas. O que são as tempestades? São os problemas que vêm. Uma enfermidade, o desemprego, quando o papai, mamãe ou alguém responsável perde o emprego, uma quarentena, um coronavírus, tanta coisa pode ser a tempestade na nossa vida, mas se todos esses problemas vêm e nossa vida está construída em Jesus, alicerçada na rocha que é Deus, pode vir o problema que for, a gente vai conseguir enfrentar, porque estamos construindo a nossa casa naquilo que é firme, naquilo que é forte. Mas se nós construímos a nossa vida naquilo que é fácil, quando os problemas vêm, quando as dificuldades aparecem, tudo aquilo, desmorona, porque não foi construída em Jesus. Onde você tem firmado a sua vida espiritual? Onde você tem firmado a sua mente? Onde você tem firmado o seu coração? Onde você tem firmado as suas decisões? Onde você tem firmado a sua vida quando os problemas vêm? Em Jesus ou naquilo que é fácil? E que uma hora acaba, porque não está construído em Jesus. Onde você tem firmado a sua vida? Em Jesus, que é a nossa rocha, ou fora de Jesus? Porque tudo que é fora de Jesus, é destruído. Tudo que é em Jesus permanece firme. Pense bem e guarde no seu coração e repitam comigo. Eu quero construir a minha vida em Jesus, que é a rocha eterna. Pode vir o problema que for, e eu vou permanecer firme. Amém? Esta foi a história de hoje, que vocês tenham uma semana abençoada. E eu quero aproveitar e pedir uma coisinha para vocês. Essa semana a tia Azul vai fazer uma cirurgia muito importante. E eu quero que cada um de vocês estejam orando por mim, tá bom? Um beijo e até mais!